Vamos falar sobre plasmaferese na nefrologia intensiva. Legal que já me ajudou. Vamos lá que depois a gente vai para as dúvidas, perguntas e as discussões. Pessoal, então vamos falar um pouco agora da plasmaferese na nefrologia intensiva. Então, só para a gente alinhar a terminologia, a gente chama de aférese a remoção ou separação de um tipo de célula ou substância do sangue. Tá? Isso pode ser feito através do plasma, e a gente vai chamar de plasmaferese, ou de células, por exemplo, que a gente vai chamar de citaférese. Quando a gente fala especificamente de plasmaférese, a gente está falando de remoção seletiva do plasma, e isso pode ser feito de duas formas. Ou através da centrifugação, que é aquele método que certamente vocês conhecem, que é do banco de sangue, que tem aquela máquina de centrifugação, ou por filtração, que é utilizando o equipamento de diálise e o plasmafiltro. A gente chama de terapia, a plasmaférese terapêutica, que a gente chama de TPE, a troca terapêutica de plasma, que também pode ser feita por duas formas, mas aqui o foco é a gente falar através da técnica de filtração, quando a gente tem a troca e a reposição por alguma solução, pode ser o próprio plasma ou uma solução albuminada e tudo mais. Tá? Qual seria os objetivos de fazer essa troca terapêutica de plasma, a TPE? Então, a gente vai fazer isso visando remover anticorpos, remover imunocomplexos ou constituintes do plasma. E, em alguns casos, como, por exemplo, aqui, classicamente na PTT, a gente quer até repor componentes que estão deficientes no plasma. É interessante porque essas moléculas que a gente tem como objetivo remover na TPE, e eu botei aqui algumas, elas são moléculas, está vendo, com alto peso molecular. Então, a gente precisa de um filtro específico, e aqui tem a imagem de um plasma filtro, de um filtro de alto fluxo, e aqui de um filtro de Raikkoff. Vocês verem a diferença do tamanho dos poros. Porque, como são moléculas de alto peso molecular, que a gente está com o objetivo de remover, a gente precisa de um filtro apropriado. Aqui é só para a gente, comparativamente, observar o tamanho das moléculas. Então, a ureia, a creatinina são moléculas de baixo peso molecular, elas são muito bem retiradas, filtradas nos filtros convencionais, ao passo que essas moléculas maiores, elas vão precisar de um filtro realmente com o poro diferenciado. Bom, em relação a essa questão do poro, isso remete a gente a um conceito do saving da membrana. Tá? Então, assim, a gente chama de saving essa capacidade que a membrana tem justamente de separar essas moléculas, e isso é feito, como eu comentei com vocês, através do tamanho dos poros e da distribuição desses poros. Então, aqui tem uma imagem, por exemplo, de uma TPE que está acontecendo, o fluxo sanguíneo passando, e vocês podem observar que na plasmaférese, por filtração, vai sair somente plasma, somente componentes do plasma. Nenhum elemento figurado é retirado. Então, a gente vai tirar a imunoglobulina, sai a albumina também. Vocês viram o tamanho da albumina ali, em torno de 60 mil Daltons. Pode sair, inclusive a gente tem que ter atenção na avaliação da albumina desses pacientes, imunocomplexos e outras coisas. E, além dos poros, a gente tem o princípio aqui da convecção, que vai ser feito também durante a TPE. Tem um artigo muito interessante, que esse artigo que é uma revisão narrativa, justamente do foco da aula, que é a plasmaférese no ambiente da terapia intensiva. Então, eu trouxe algumas informações baseadas nesses artigos que são interessantes. A gente tem, como indicação para a TPE, a gente pode dividir de duas formas. As indicações que são clássicas, feitas pela Sociedade Americana de Aférese e a Sociedade Japonesa, são as duas sociedades mais importantes em termos de aférese,
E aqui elas classificam como categoria 1, que é aquela terapia que tem o maior nível de evidência, é a terapia de escolha, de primeira linha. Categoria 2, quando você vai usar a plasmaférese associada a alguma outra terapia, então tem um nível de evidência, mas não é igual aqui na categoria 1. Categoria 3 são terapias que você não tem uma evidência tão estabelecida. E categoria 4 aquelas situações que você não vai usar a plasmaférese porque elas são inefetivas ou são prejudiciais. E nesse artigo, ele divide as indicações dentro da terapia especificamente em indicações absolutas, indicações relativas e em terapia de resgate. Então, as indicações absolutas são aquelas indicações que você tem um nível de evidência, enfim, extremamente elevado, e é indiscutível, né, esse tipo de tratamento como primeira linha de tratamento. Então, aqui, casos clássicos, como, por exemplo, a síndrome de Guillain-Barré, Godepestre, macroglobulinemia de Waldenström. E, dependendo do tipo de patologia, você vai ter o racional. Então, nesse caso aqui, dessas patologias especificamente, remover anticorpo, remover autoanticorpos, remover paraproteínas, aqui no caso da macroglobulinemia de Waldenström, e qual fluido de reposição. Você pode repor com albumina, você pode repor com plasma, você pode repor com solução albuminada. Então, você tem todas as orientações, né? Quais são as estratégias, a frequência, né? E os endpoints que você vai acompanhar, além dos parâmetros para monitorizar. Dentre outras indicações absolutas, a gente tem a SAF, a catastrófica, tá vendo? A gente tem miastenia graves, encefalopatias específicas, a PTT, que nem eu comentei, e aqui é interessante que a gente tem que repor com plasma, porque aqui tem uma deficiência, né, do fator 13, plasma tem fator 13, tem Adams 13, e aí a gente consegue corrigir, além de remover autoanticorpos que a gente deseja também. E, como o Fabiano estava mostrando aqui, na falência hepática aguda, né, e aqui está todo racional. Você vai remover a albumina, vai remover uma série de toxinas, vai repor, usando plasma, né, fatores aqui da coagulação, já que você tem uma disfunção hepática aguda, e vai modular também essa resposta pró-inflamatória. Existem algumas indicações relativas, como, por exemplo, tempestade tireoidiana refratária, vasculite ANCA associado com hemorragia alveolar, né? Mas aqui, nessas indicações relativas, esse tipo de tratamento ele é um tratamento de segunda linha, né? Ele até pode ser feito de forma sozinho, mas, de uma forma geral, ele é feito combinado com outros tratamentos. No caso, por exemplo, aqui, né, da síndrome da tempestade tireoidiana, a gente sabe que tem que usar as medicações para bloquear, enfim, não é só a plasmaférese que a gente vai usar. Existem diversas outras indicações relativas, como polineuropatias, síndrome de Ehlers-Danlos, né, enfim, e algumas outras. E a terapia de resgate, né, que são situações onde você está fazendo o tratamento recomendado e não está tendo uma boa resposta, e aí você pode, né, de uma forma de resgate, tentar usar esse recurso para ver se você consegue ter uma resposta, uma melhora do quadro. Então, tem casos aqui mais drásticos, né, como o HIT, que está evoluindo com tromboses progressivas, pancreatites severas, com hipertrigliceridemias, lúpus, mas aí são lúpus, está vendo, com complicações relacionadas a vasculites, né, cerebrites, ou seja, são outras, são situações realmente drásticas. O ponto é que eu chamo a atenção que esse é um campo que eu vejo que o nefrologista ele deixou um pouco de lado. E talvez, se a gente olhar, né, com um olhar mais atento, a gente tenha muita oportunidade para ocupar esse espaço que cada vez mais vem sendo ocupado pelo banco de sangue. E eu acredito que, diversas vezes, existem indicações que, como não é o médico, o hematologista que está diretamente envolvido na terapia intensiva, passam desapercebidas e poderiam ser, a gente poderia indicar a plasmaférese.
Como eu comentei com vocês, né, a TPE pode ser feita por filtração, centrifugação, mas o fato aqui não é para a gente aprofundar nessa diferença, mas só mostrar que ambas são extremamente efetivas em relação à remoção do plasma. A gente tem algumas diferenças, né? Quando você faz a plasma filtração, você só consegue remover plasma. Quando você faz centrifugação, a gente mostrou, a gente consegue remover elementos figurados, se esse for o objetivo. Normalmente aqui você vai usar citrato. Aqui a anticoagulação, na maioria das vezes, vai ser com heparina, mas a gente pode usar citrato também. Os fluxos de sangue podem variar um pouco. Então, vai depender muito do que eu tenho disponível do método, se eu tenho contratualizado, eventualmente, se eu estiver num ambiente privado, com as operadoras, enfim. Tem uma série de situações que vai definir se você vai fazer por plasma filtração ou por centrifugação. Eu queria mostrar para vocês aqui como funciona, então, né, tecnicamente falando. A gente tem aqui, né, o sangue que vai sair do paciente, e aí eu estou focando especificamente na plasmaférese por membrana. A gente vai usar a anticoagulação, como eu comentei, na maior parte das vezes vai ser feito heparina, mas não existe nenhum impedimento para a gente fazer esse trato. Tá? Tem a bomba de sangue, vai passar pelo plasma filtro, esse plasma filtro vai fazer a separação do plasma e, antes do sangue retornar para o paciente, vai ser reposto, né, o fluido, e aí pode ser, como eu comentei, uma solução albuminada, pode ser próprio plasma, e o sangue vai ser devolvido para o paciente. Então, aqui a gente consegue ver exatamente isso, essa terapia acontecendo. Aqui é um plasma filtro, tá? Onde eu vou dar um zoom nessa tela a seguir, vai ficar melhor para vocês verem. Então, a terapia de TPE, nesse caso aqui, a gente está usando heparina, né? Aqui tem a bomba de sangue, entra aqui a heparina, é passada aqui pelo plasma filtro. Aqui está começando a terapia, vocês veem aqui que vai demorar em torno de 4 horas, e aqui é a solução de reposição. Um ponto importante para ter atenção é na PTM. Tá? Então, a gente sempre tem que manter essa PTM abaixo de 70, senão aumenta o risco de fazer hemólise ou romper a fibra. Mas, de uma forma geral, se você tem um bom acesso, um bom catéter, enfim, o filtro não está com nenhum problema relacionado à coagulação, dificilmente na plasmaférese, com esse fluxo, com esse volume de reposição, com esse tempo aqui de 4 horas, a gente vai ter aumento da PTM, mas é algo que a gente tem que estar monitorando durante a terapia. Em relação à pressão e à frequência, isso vai depender do componente que você quer retirar, da meia-vida desse componente, do volume de distribuição. Então, é muito interessante esse guia, né, da Associação Americana de Aférese, porque lá vem descrito cada situação, qual o nível de evidência para a gente fazer a plasmaférese e qual é a prescrição adequada. Então, se você vai fazer diariamente, se você vai fazer dia sim, dia não. E um ponto interessante é o volume da troca terapêutica do plasma. De uma forma geral, vocês vão ver que isso não vai passar de uma vez e meia o volume de plasma. Vocês podem observar que, uma vez que eu aumente esse volume, eu não tenho um ganho tão importante em relação aos fatores removidos do plasma, eu tenho que trocar um volume maior, e aí eu começo a ter mais custo, porque se eu estou trocando um volume maior, é mais solução, é mais albumina, é mais plasma que eu tenho que repor, e começo a ter mais risco também. Então, de uma forma geral, a gente tem sempre uma indicação de troca em torno de 1 a 1,5 o volume plasmático do doente. Como é que eu faço isso? Eu vou calcular o volume total de sangue do plasma, e aí é só lembrar que se o doente tiver um hematócrito normal, eu posso usar essa fórmula. Se ele tiver um hematócrito, tiver anemia, né, eu preciso corrigir isso. Tá? Os fluxos sanguíneos, o fluxo mínimo, ele deve ser no máximo de 100, senão aumenta a chance, né, de coagulação. Mas, de uma forma geral, assim, para o adulto, a gente calcula o fluxo aqui em torno de 1,5 a 2 vezes o peso do paciente. Então, por exemplo, paciente de 70 quilos, normalmente vai ser em torno de 140 ml de fluxo de sangue. A anticoagulação, como eu comentei, ela pode ser feita com citrato, e se for feito com citrato, a gente vai acompanhar o cálcio único, né, e tem que repor o cálcio antes do sangue retornar para o paciente, ou de forma conveccional, o que a gente está acostumado a fazer usando a anticoagulação com heparina. E, em relação à solução de reposição mais utilizada,
Como eu comentei, quando a gente tem a PTT, a gente precisa usar o plasma, porque aí a gente tem que repor o Adams 13, especificamente. Em algumas situações, como, por exemplo, na falência hepática, é interessante, porque a gente está repondo o fator de coagulação, então é uma solução. A gente pode também fazer uma combinação de plasma com albumina. Mas, de uma forma geral, a solução que a gente acaba utilizando é uma solução albuminada. Isso vai muito por conta do custo, né? Usar albumina puro tem um custo muito alto e tem bastante trabalho mostrando também que se eu uso uma solução albuminada a 4%, 5%, eu também tenho uma boa efetividade do método. Alguns cuidados, né? Os cuidados clássicos relacionados ao acesso vascular, que a gente tem que ter em qualquer das nossas terapias. Em relação à solução de reposição, atentar à questão da hipotensão relacionada ali à diminuição da pressão osmótica. Cada vez mais hipotensão nessas terapias com esses novos equipamentos é menos comum, porque eles são muito exatos. Assim, o que você tira é exatamente aquilo que você repõe. Então, a chance do doente fazer hipotensão é bem pequena. A gente tinha relatos de reações anafiláticas quando a gente utilizava albumina pura, mas, como eu comentei, usando essa solução albuminada, a chance é menor. A gente, inclusive, deve reduzir, né, ou retirar ali o IECA, se o doente estiver usando. A gente está falando aqui de doente crítico, dificilmente esse doente vai estar com IECA, né, nesse contexto. Anticoagulação, se eu estiver usando heparina, né, sempre atenção em relação a sangramento. Quando eu estiver usando o citrato, atenção à hipocalcemia, então tem que acompanhar. E durante o procedimento, ficar atento, né, à hipotensão, à coagulação do filtro, hemólise, hipotermia. Um detalhe importante, a gente, durante a plasmaférese, né, após a plasmaférese, a gente precisa dosar o fibrinogênio do paciente. E aí, se esse fibrinogênio estiver menor que 100, você deve adiar a próxima sessão em 24 horas e repor crio ou fibrinogênio, senão aumenta a chance de sangramento. Se ele tiver entre 100 e 200, eu não preciso adiar a sessão, mas eu preciso repor no final da sessão crio ou fibrinogênio, senão também tem um risco de sangramento. Então, isso é importante, monitorizar esses fatores da coagulação durante a terapia. Então, atenção para ajustar drogas que vão entrar em infusão contínua, e aqui especialmente os antibióticos, né, porque eles podem ser retirados durante a sessão de TPE para o final. Sempre tentar, se for possível, iniciar a TPE 24 horas após o procedimento de punção. Isso diminui, né, o risco de sangramento. E, em relação ao IECA, aqui, se tiver, retirar, como eu comentei. Então, para finalizar e fechar, resumindo, né, a gente tem aqui a TPE com o mecanismo de remoção de anticorpos, patógenos, substâncias patogênicas, perdão, ou para entregar alguns componentes que estão faltando, né, ao plasma. A gente falou aqui, né, em relação à prescrição do acesso vascular, do volume plasmático, que não deve ser maior que 1 a 1,5, o que eu vou retirar, do número de sessões, que vai depender do qual é o objetivo e se esse componente tem uma meia-vida ou um volume de distribuição alto ou baixo, em relação à anticoagulação, em relação ao fluido de reposição e atenção, né, às drogas. Isso pode ser feito por aférese ou por centrifugação, ou por filtração, perdão, também chamada de membrana, e aí o foco aqui foi a gente falar de membrana. O objetivo é remover esses anticorpos, esses agentes anti-inflamatórios também. Tem que sempre monitorizar a terapia durante o tratamento, então atenção ao filtro, atenção à anticoagulação, sangramento, e lembrar, né, de pedir os exames também após, dosar a bioquímica, dosar os fatores de coagulação do paciente. Pessoal, muito obrigado. Bom, pessoal, tivemos uma sessão bem densa aí, mas eu acho que nós temos que discutir um pouco o assunto. Vamos dedicar aí uns 5, 10 minutos para quem quiser formular alguma pergunta, fazer algum comentário. Eu vou começar perguntando para o Fabiano
sobre a hemodiálise transoperatória no transplante hepático. A dúvida que eu tenho é, perguntando bem simplisticamente, vale a pena a trabalheira que dá, enfermagem, material, e será que realmente é algo que faz diferença? Esse paciente vem vindo numa diálise contínua, está bem sequinho, etc. O que tu acha? Não, só de ter... O primeiro caso que a gente fez era um guri que fazia hemodiálise crônica conosco, que estava em lista para transplante de fígado e rim. Aí ele foi chamado, tinha que implantar o fígado, e ele chegou com 7,2 de potássio. Aí foi para o bloco, a gente levou a máquina, instalou e tal. E aí depois ficou um período meio nebuloso, que quando estava no bloco, estava acidótico, o anestesista chamava, aí tinha que entrar a enfermeira e tal. E um dia a gente parou e sentou, não, se for para instalar, vai se decidir antes, o paciente que vai com hemodiálise contínua, vai ter uma definição antes, a enfermagem já é treinada, porque a UTI, o centro de transplantes é do lado da UTI, então a enfermeira da UTI entra, instala o equipamento antes de iniciar o transplante, e normalmente a gente usa umas 5 horas, acaba usando 3 bolsas de 5 litros, que é o tempo que dá o transplante, 4 a 5 horas. Então, nos pacientes selecionados, a gente tem utilizado, mas assim, não tem feito em todos os casos rotineiramente, não. Mas tem alguns pacientes que se beneficiam. Perfeito. Isso aí é uma briga regional, pessoal, porque eu trabalho no Clínicas e ele na Santa Casa, e os transplantadores lá do Clínicas ficam nos cobrando. Cara, você não faz diálise transoperatórios? O que eles inventaram? Uma coisa que eu queria comentar sobre esses métodos, bom, vamos lá primeiro, antes do comentário. Tudo bem? Parabéns pelo painel. Quero fazer, Marcos de Joinville, quero fazer uma pergunta para o Bruno. Você mostrou ali o filtro de remoção de CO2 e aquele painel mostrando depois que ele faz a remoção de CO2, ele passa pelo filtro de diálise. A indicação, ela tem que ter somente retenção de CO2 ou ele tem disfunção renal associada? Isso vale também para pacientes inflamados, que você quer tirar citocinas, tal. Eu sei que isso é uma pergunta que tem uma discussão a respeito disso, né? Isso. O que acontece? Na maior parte das vezes, hoje, né, a gente está começando a entender que é um nicho muito selecionado de pacientes que a gente vai usar remoção de CO2. E, de uma forma geral, esses doentes que têm a indicação da terapia, eles acabam sendo doentes críticos, inflamados, e aí estão naquele momento em que você, muitas vezes, precisa estar trabalhando, por exemplo, o balanço hídrico, não pode estar deixando positivar o balanço, que é um doente que já está com um comprometimento pulmonar importante, são doentes que estão em uso de aminas. Então, é muito difícil você não ter a indicação de fazer a diálise contínua e fazer uma terapia somente de remoção de CO2. De uma forma geral, esses doentes acabam estando num estado que, por algum desses critérios, aí, muita questão da volemia, pela essa questão do comprometimento pulmonar, você vai ter que ter um controle mais fino do balanço hídrico e, consequentemente, você vai precisar usar a diálise contínua para fazer esse controle. Eu só gostaria de fazer uma pergunta para a plateia. Quem é que tem contato assistencial, enfim, que lida com procedimentos contínuos aqui? Quem é que pode? Tem bastante gente. Então, eu vou perguntar quem é que, desse grupo que tem contato, faz soluções de reposição ou de dialisato, dialisante, como dizem também, personalizadas, manipuladas na beira do leito, adaptando, etc. Quem é que faz isso? 2.
E quem é que usa a solução padronizada? A maior parte. Eu acho esse um assunto que mereceria uma discussão, nós não vamos ter tempo para isso, né? Mas, Fabiano, pode defender uma ou outra? Posso? Não, na verdade, a gente inicialmente manipulava aquela bolsa de água destilada com 3 litros. Aí tu prescrevia o sódio, o potássio, o bicarbonato. E a gente tinha, mensalmente, tinha aqui no controle de qualidade do hospital responder um sódio que baixou durante a noite e tal. Daí a gente evoluiu para a bolsa com sódio com 105, sódio e cloro. Então, a gente manipulava menos a beira do leito, mas também tinha uma manipulação. Aí, o controle de infecção nosso pediu para tentar não manipular mais, e a gente pediu uma solução quando chegou a bolsa bicompartimentada, em 2012, 13, com 145 de sódio, 40 de bicarbonato, 105 de cloro, 2 de potássio e 1,8 de magnésio. A empresa fazia essa bolsa para nós, mas o problema é que daí a gente tinha que consumir tudo, porque era a bolsa para a Santa Casa. Então, nós chegamos a um consenso com eles de eles baixaram o sódio para 140, porque era a bolsa que a gente usava no hepatopata, né? Baixaram o sódio para 30, o bicarbonato para 35, e a gente usa essa formulação que é vendida nacionalmente. Depois tem umas outras formulações com 125 de sódio, 130, a gente acaba tendo formulações prontas. No máximo, associa um pouquinho de potássio, mas tenta manipular o mínimo possível. Assim, tivemos alguns problemas sérios com manipulação à beira do leito, principalmente eletrolítico no sódio. Então, eu queria comentar, acho que esse tema é um tema muito importante e eu acho que você tem que entender também a perspectiva e o cenário que você está. Então, se eu tiver numa perspectiva de gestor, né, e tenho uma rede grande, se eu tiver uma bolsa pré-manipulada, pré-fabricada, uma bolsa comercial, que são essas bolsas prontas, eu estou facilitando toda a cadeia de suprimento, logo de cara, né? Então, eu não vou ter que comprar. Isso, para o gestor, é importante. Eu consigo ter ganho em escala relacionado a custo, porque eu vou comprar um volume muito maior de um tipo só e consigo negociar preço. Em relação à enfermagem, que eu acho que é um ponto muito sensível da CRRT, você facilita muito o trabalho, né? Você diminui o downtime, você facilita o trabalho da enfermagem, e você consegue fazer com que a sua equipe de enfermagem ela foque talvez em outros critérios de segurança e qualidade que ela talvez poderia não conseguir fazer por conta da questão, né, do trabalho e da manipulação. Tem um outro ponto, e muito relacionado também à questão de segurança, que é a questão da manipulação à beira-leito e garantir a segurança desse processo. E aí é um processo que começa na dispensação da farmácia, de eletrólito de alto alerta, de alto risco, que vai para a beira-leito, e dos diversos tipos de prescrição, que eu entendo que a customização tem a sua vantagem, mas, por esse lado, você acaba também gerando a dificuldade. Em relação ao lado assistencial, se eu sou um médico que tem uma expertise grande com CRRT, uma equipe multidisciplinar, e a enfermagem, né, novamente envolvida, que já tem experiência, e eu tenho um perfil de pacientes muito críticos, graves, eu entendo talvez fazer a manipulação para fazer a customização seja algo bem interessante. Por outro lado, se eu estou implementando essa modalidade numa região que não tem experiência com isso, é mais fácil padronizar, né, até para os profissionais aprenderem, enfim, ganharem mão, para aí depois eu fazer. Então, assim, eu acho que é um tema muito interessante e que você precisa ter o olhar estratégico, macro, para a tomada de decisão. Assim, e é isso, porque as diversas regionais, né, os diversos Brasis que a gente tem particularidades, né? Então, tem local que é o enfermeiro que vai manipular a bolsa, tem local que é o técnico. Então, enfim, acho que isso tudo precisa ser levado em consideração. Excelente discussão, mas nós
não temos tempo para continuar, infelizmente. Acho que mereceria um survey aí a nível de Brasil, para a gente ver quais são as práticas. Me preocupa muito a heterogeneidade dos pacientes, dos contextos hospitalares e das práticas individuais. Cada um faz de uma maneira diferente, é muito estranho isso. Bom, pessoal, foi uma tarde agradável, gostei muito de estar aqui, agradeço à comissão organizadora, agradeço a presença de todos. Em seguida, vamos ter o nosso colega Pecuá, que já está lá se preparando, não sei se ele está me ouvindo, mas vai ser um prazer ouvir o amigo aí. Um abraço para todos. Sérgio.